Exercício 9, tá? Troca de calor entre uma esfera dentro de um grande forno. Então, ó, percebam esse detalhe, tá? É um objeto dentro de um lugar muito grande. Então, a área do forno é muito maior que a área do objeto que está lá dentro, tá? Então, essa é uma condição, vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, seja um grande forno em que suas paredes e a temperatura TP dele esteja a 1100 Kelvin. Então, uma esfera a 300 Kelvin, diâmetro de 50 milímetros, com superfície opaca e difusa, tá? Esse termo também é interessante, difusa, tá? É colocada dentro deste forno. Neste caso, quando a área da esfera é muito menor do que a área da parede do forno, então a irradiação que chega à esfera pode ser considerada como uma irradiação de um corpo negro a 1100 Kelvin, tá? É aqui que está a explicação, eu deixei aqui para poder entender, senão fica difícil mesmo. Como a superfície da esfera é difusa, então podemos considerar a seguinte situação, tá? Alfa lambda igual a epsilon lambda, o que corresponde à lei de Kirchhoff, tá? Para a pequena esfera, a absortividade espectral é dada por... Então, ó, a absortividade vai variar de 0,85 até 6 micro. A partir de 6 micro, a absortividade vale 0,2. Então, ó, ela começa lá em cima, chegou no 6 micro, ela cai para 0,2 e vai até o infinito. Tá? Letra A. No instante inicial, determine a absortividade total. B. No instante inicial, determine a emissividade hemisférica total. C. Para t igual a 0 segundo, desprezando a taxa de transferência de calor por convecção, determine a taxa de transferência de calor por radiação líquida. D. Depois de um longo tempo, t tendendo ao infinito, determine a emissividade hemisférica total. E aqui, letra E, considerando que a esfera tem uma densidade ρ, um calor específico Cp, e levando em conta a taxa de transferência de calor por convecção, determine a expressão que calcula o intervalo de tempo, como aqui, para a esfera ir de uma temperatura inicial Ti, quando o tempo vale zero, até uma determinada temperatura T. Suponha que não há gradiente de temperatura dentro da esfera, ou seja, nesse caso, a temperatura da esfera é uniforme. Tá? Geralmente, uma esfera pequena, numa transferência de calor em que o meio é o ar, é muito comum não ter gradiente dentro da esfera, que a gente pode usar, que o pessoal fala, né? O método da capacitância global. Não é bem o método da capacitância global, mas aqui não tem gradiente de temperatura dentro da esfera. Tá? Bom, resolução. Letra A. No instante inicial, determina a absortividade total. Então, ó, a absortividade total, tá? A radiação absorvida é o alfa vezes o G. E o G é a irradiação total. Então, isso aqui é igual a integral de zero ao infinito do alfa lambda vezes o G lambda delta lambda. Tá? Bom, como que a gente obtém a radiação espectral, esse G lambda? Depende. Ou tem que ser dado uma curva para a gente calcular, lá fazer as áreas igual a gente fez nos exercícios anteriores, ou tem que ser dado alguma outra informação que a gente possa calcular. Aqui não foi dada a figura, o desenho e tal, como que é. Então, ó, mas aqui está explicando, ó, entretanto, como a absortividade é baseada na radiação que está relacionada com a temperatura da parede do forno de 1100 Kelvin, e a irradiação pode ser aproximada como a de um corpo negro, teremos. Então percebam, ó, o alfa e o alfa. Essa irradiação total é como se fosse a irradiação de um corpo negro a temperatura Tp da parede, lá, o 1100 Kelvin. E a integral do alfa lambda e o G lambda vai ser o EB lambda. Tá? A radiação, o poder emissivo espectral baseado na temperatura da parede, do forno, que está a 1100 Kelvin, tá? E o delta lambda aqui. Tá? Bom, a gente vai passar esse B dividindo tudo, tá? Eu não coloquei naquela forma tradicional porque essa integral fica muito pequena aqui, então deixei desse jeito. Quando passa esse aqui dividindo, nós vamos calcular essas frações, tá? Frações de radiação de corpo negro, tá? Eu fizer um exercício, tá?
Então, fazendo de novo. Então, esse alfa vai ser o alfa lambda 1, aquele primeiro, vezes essa fração de 0 a lambda vezes Tp, que é a temperatura da parede, mais o alfa, que é o zero, esse aqui é o 0,85, o alfa lambda 1. E o alfa lambda 2 é o 0,2. Então, vai ficar 1 menos o F de 0 a lambda Tp. Tá? O lambda vezes Tp vai ser 6 vezes 1.100, dá 6.600. Vai lá na tabela do corpo negro, essa fração vai estar lá marcada, vale 0,783,199. Beleza? E aí a gente substitui os valores. Ó, o primeiro aqui, ó, esse aqui, eu deixo sempre assim, né? O primeiro vai ser sempre esse valor menos zero. Então, eu nem coloquei o menos zero aqui, porque ele é sempre zero, tá? Sempre vai ser. Então, 0,85 vezes 0,783,199, para ser mais rigoroso, deveria ser 0,85 vezes, abre parênteses, 0,783,199 menos 0, fecha parênteses, tá? Então, só esse detalhe. Mais o alfa lambda 2, 0,2, vezes o que falta, 1 menos esse, tá? E dá esse valor aqui, resultado da absortividade da esfera, tá? Vale 0,7091, tá? Absortividade total, ok? Conforme não, tá? Tá, é isso aqui mesmo. Depois é o próximo aqui, é o conforme, tá? Então, a absortividade total vale esse valor aí. Bom, agora, por quê? O que acontece na esfera? Tá? A esfera está aqui no forno, então, tem a radiação que chega, tem a radiação refletida, tá? Tem a radiação que chega, refletida, tem a radiação absorvida e tem a radiação emitida. É isso que é importante entender, tá? Já a gente vai fazer um outro exemplo, tá? O último, que vai levar em consideração os três aí. Então, vamos lá. Bom, B, calcular a emissividade hemisférica total. Então, a emissividade total está relacionada com a temperatura da esfera, não mais com a temperatura da parede, tá? A irradiação é com a temperatura da vizinhança, tá? Que inicialmente vale 300 Kelvin. Então, alfa lambda é igual a epsilon lambda, e vamos usar os valores da absortividade espectral para calcular a emissividade hemisférica total, tá? Por que podemos fazer isso? Por causa que a superfície da esfera é difusa, tá? E então dá para usar essa aproximação, ok? Mas vocês vão ver que nesse caso a emissividade não vai ser igual à absortividade total, já está até aí aparecendo, tá? Mas vamos lá. Então, ó, emissividade. O que é emissividade? É o poder emissivo real de um objeto dividido pela emissividade de um corpo negro na mesma temperatura, que é esse BTS. Tá? Então, aqui está tudo escrito. E aqui a emissividade do corpo real é integral de zero a infinito da emissividade espectral vezes o poder emissivo espectral desse corpo negro integrado no comprimento de onda, tá? Isso aqui, passa isso aqui dividindo, tá? Vai ficar essa expressão igual do alfa lá, tá? O epsilon é igual ao epsilon lambda 1 vezes o fator, né? A fração de 0 a lambda ts, mais o epsilon lambda 2, só que 1 menos o F0, porque só tem um, né? Tem aqui, tem essa queda aqui. Se tivesse mais um degrau, por exemplo, alguma coisa assim, eu tinha que fazer de 0 a lambda 1, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 2 até infinito, tá? Então tinha mais um aí. Bom, agora a temperatura é de 300 Kelvin, temperatura da esfera, 6 vezes 300 dá 1800, a fração, esse fator é 0,039341. E aí a gente vai substituir os valores, ó. Pega os mesmos valores do alfa, tá? 0,8502, pega essa fração aqui, o primeiro, e o segundo é 1 menos 0,039341. A emissividade hemisférica total vale 0,2256. Percebam que é diferente da absortividade total. Por quê? Porque está em temperaturas diferentes. Tem que dar diferente. Ok? Para o tempo igual a 0 segundo, desprezando a taxa de transferência de calor por convecção, determine a taxa de transferência por radiação líquida. Tá? Então, o que é a taxa de transferência de calor por radiação?
é a energia que entra menos a energia que sai, tá? Então, ó, o que está entrando? É a irradiação que chega, baseada na superfície da esfera, essa é a área dispersal da esfera, menos a energia refletida, vezes a área da esfera, menos a energia emitida. Tá? Então, ó, a irradiação que chega, tem a refletida e tem a emitida. Tá? Esse refletido mais esse emitido, aqui, esse aqui é a radiosidade, tá? Que é tudo que sai da superfície. Então, um detalhe, a irradiação que chega menos a energia refletida é igual a energia absorvida. Tá? Então, substituindo ó, esses dois pelo G absorvido vezes OS, tá? Por isso que alguns autores, né, eles vão por aqui direto, tá? G absorvido é na hora de fazer o balanço. Tá? Então, mas esse balanço vem daqui desses dois aqui, mais esse, tá? Claro, no caso do absorvido, vem desses dois aqui, ok? Então, é a mesma coisa. Então, ó, é absorvido, né? Ou seja, é o que chega, né? Na verdade, tudo que chegou, menos o que está saindo. E aí, ó, absorvido é o alfa, tá? Baseado na temperatura da parede do forno, tá? E o que é emitido, tá? É baseado na temperatura da superfície da esfera. Só que ambos na área, a gente está fazendo o balanço na esfera. Então, por isso que é a área da esfera. Tá? A gente não vai fazer o balanço em lugares diferentes, né? Não tem jeito. A área da esfera é 4πr ao quadrado, que é igual a πd ao quadrado. Tá? Então, ó, substituindo os valores, bom, essa radiação líquida dá 461,5 watts. Tá? Então, no início, está chegando essa taxa de energia aí. Tá? E era normal esperar que chegasse, né? Por quê? Porque, de um modo geral, a temperatura da vizinhança é maior que a temperatura da esfera, né? Beleza? Tá? Se tivesse convecção, era uma energia que estava entrando também, tá? Tem a energia entrando, né? Já que a temperatura do meio é maior que a temperatura da esfera, então teria, se fosse calcular a taxa de transferência de calor líquida, tá? Então seria de radiação mais a de convecção, tá? Aí teria que fazer o cálculo, se fosse partir do zero, teria que calcular o número de graus, se fosse convecção natural, tá? Você tem essa temperatura da superfície aqui, 300, temperatura da corrente livre 1100, tem que calcular o número de Rayleigh, com o número de Rayleigh calcular o número de Nusselt, com o número de Nusselt calcular o coeficiente convectivo, tá? Dá um pouco de trabalho, né? Só a ideia é cálculo, mas não é difícil. Ou seja, bom, depois de um longo tempo, quando o tempo tende ao infinito, determina a emissividade atmosférica total. Bom, o que vai acontecer? Depois de um longo tempo, esqueci da vírgula aqui depois do ou seja, a temperatura da esfera supõe-se que vai chegar à temperatura do forno, 1100 Kelvin. Então, aí nesse caso, a emissividade vai ser igual à absorvitividade, 0,7091. É nesse caso que elas serão iguais, tá bom? Letra E. Considerando que a esfera tem uma densidade, densidade ρ, um calor específico Cp, tá? Isso é do metal da esfera, e levando em consideração a taxa de transferência de calor por convecção agora, determina a expressão, calcula intervalo de tempo, intervalo de tempo, para a esfera ir de uma temperatura inicial Ti, quando o tempo vale zero, até uma determinada temperatura T. Suponha que não haja gradiente de temperatura dentro da esfera, ou seja, nesse caso, é uniforme. Aí agora sim, tá? Então, a gente vai fazer o balanço de energia. A energia que entra, menos a energia que sai, é igual a energia acumulada. Aqui tem uma energia gerada também, tá? Energia gerada, mas não tem energia gerada aí, tá? Não tem nenhum processo aí de um fio elétrico com uma resistência, um aquecimento, né? Por um fio, alguma coisa assim. Então, a energia que entra, menos a energia que sai, é igual a energia acumulada. Essa energia acumulada, tá, é energia para saber se a temperatura
do objeto, no caso da esfera, vai aumentar ou vai diminuir, tá? Com o tempo. Tá? Então, agora percebe que nós estamos juntando radiação com convecção. Tá? O método da capacitância global, tá? Acho que vocês até comentaram, o Matheus comentou, para calcular o número de Biot, eu falei, ó, não, usa só a convecção e a condução. Usa só esses dois por enquanto, porque vocês estavam ainda na parte da convecção natural, mas eu coloquei algumas coisas de radiação, tá? Mas tudo pronto. Mas não precisa fazer linearização, não precisou fazer linearização do termo de radiação, tá? Porque não tem necessidade nesse momento, naquele momento, tá? Porque com radiação, vocês vão ver o que vai acontecer. Então, ó, qual é a energia que está entrando? Aqui, ó, já coloquei pronto, ó, a energia absorvida, tá? O que é a energia absorvida? É a irradiação que chega menos a energia refletida, tá? Então, já está aqui, ó, pronto, esse primeiro termo é baseado a irradiação é baseada na temperatura da parede do forno. Mas a convecção, ó, olha só que agora, ó, eu estou considerando tudo positivo. Alguém perguntou realmente no começo, né? Ó, tudo aqui, ó, esse é positivo, está chegando, tá? Quer dizer, estamos levando em consideração positivo e negativo, que entra menos o que sai, tá? Esse aqui também é positivo e esse aqui é negativo porque é a energia que é emitida, então ela sai, tá? Que é igual essa energia acumulada, tá? Essa aqui é uma variação, tá? Da entalpia de um sólido, tá? E essa entalpia, no caso, para sólido, é a massa do sólido vezes Cp vezes ΔT sobre ΔT, né? ΔT, derivado da temperatura, em relação ao tempo, tá? E o M é igual a densidade vezes o volume, tá? Substituir aqui, ok? Vamos dividir tudo pela área da superfície, então sai tudo daqui e vem para cá. E aí a gente separa as variáveis, tá? Esse AS, ρ, V, VCP, tudo constante, ok? A gente vai considerar constante. ΔT de um lado e do outro lado tudo relacionado com a temperatura, tá bom? Então, ó, o ΔT aqui, esse termo aqui é constante, tá? Agora, esse aqui é variável da convecção e o da radiação. Integrando dos dois lados, né, o tempo de 0 a t e a temperatura de uma temperatura inicial até uma temperatura qualquer. Claro que a integral do lado esquerdo é fácil de resolver, mas a do lado direito nem eu sei qual é o valor, tá? Porque você tem um termo quadrático, tem um termo linear e tem uma constante, tá? Nesse caso, ó, os detalhes. Tem uma explicação aqui, mas eu não vou ficar lendo isso aqui tudo não, que dá muito trabalho. Mas eu já vou comentar. Bom, esse coeficiente convectivo, se for convecção natural, ele praticamente é constante, tá? Varia um pouco, mas é constante, é praticamente constante, então dá para considerar constante. Outra coisa que pode ser feito para simplificar, vamos supor, quero calcular a temperatura de 300 Kelvin a 800 Kelvin, tá? Acha a temperatura média para calcular as propriedades do HC, ok? Calcula uma temperatura média da superfície, porque esse epsilon vai variar, tá? Para cada temperatura ele tem um valor diferente, beleza? Então pode ser feito uma média para calcular essa emissividade aqui total, beleza? Como que pode resolver essa integração numérica? Então, um dos métodos é o método 3/8 de Simpson, beleza? Então tá aí o exercício.